Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos iniciando a nossa 7ª aula online. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do conjunto dos números racionais. Só que agora nós vamos iniciar o estudo desse número representado na forma decimal. Lembrando que o conjunto dos números racionais, ele pode ser representado tanto na forma fracionária, que são as frações. Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Hoje nós estamos iniciando a nossa 7ª aula online. Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do conjunto dos números racionais. Só que agora nós vamos iniciar o estudo desse número representado na forma decimal. Lembrando que o conjunto dos números racionais, ele pode ser representado tanto na forma fracionária, que são as frações, quanto na forma decimal, são os números decimais. Na aula de hoje, nós vamos iniciar o estudo sobre os números racionais na forma decimal. Vamos estudar sobre os números decimais, iniciando o capítulo 6 do nosso livro de matemática, na página 170. Então, fiquem atentos a todas as dicas e instruções nesse conjunto, que é o conjunto que representa também as frações, só que dessa feita vai ser representado na forma decimal. Então, vocês já podem abrir o livro de vocês na página 171. O que são números decimais? Números decimais são a representação de uma parte daquilo que não está mais inteiro, porque nós não queremos representar inteiro, nós representamos uma parte dele, certo? Só que dessa feita nós vamos representar com os números que têm as vírgulas. Então, nós podemos representar essas partes na forma fracionada e também podemos representar expressando números com vírgulas. Na página 171, vocês vão ver a definição desses números decimais. Então, os números decimais são os números racionais, são os números que representam também, pode apresentar a parte inteira, mas representa também a parte racionada, quebrada, fracionada. Então, são chamados de decimais. Ele pode aparecer assim, 0,25, pode aparecer uma parte inteira e uma parte fracionada, que são os números, esses são chamados os números decimais, os números que aparecem as vírgulas. Então, aqui na página 172, nós vamos ver leitura de um número decimal. Observem aí. Então, para que a gente faça a leitura dos números, vocês podem abrir na página 172 e 173, para que a gente possa fazer a leitura desses números decimais, existe um processo. Primeiro, vamos ver nessa tabela os números decimais que são representados pelas frações decimais. Então, tem aí na primeira linha 0,1. Nós lemos um décimo, porque 0,1 ele vai corresponder à fração 1 sobre 10, um décimo. Então, nós lemos um décimo também. Assim como corresponde à fração 1 décimo, nós lemos um décimo. Se eu tiver 0,01, que corresponde a 1 sobre 100, nós lemos um centésimo. Então, se eu tenho uma casa decimal, eu leio décimo. Se eu tenho duas casas, eu leio centésimo. Se eu tiver 0,001, eu vou ler um milésimo, porque corresponde a 1 sobre 1000. 0,001 corresponde a 1 sobre 1000. Lê um milésimo. Décimo, uma casa. Centésimo, duas. Milésimo, 3 casas. Se eu tiver 4 casas, um décimo de milésimo. Se eu tenho 5 casas, um centésimo de milésimo, e assim
por diante. Então, quando a gente for fazer a leitura dos números decimais, nós vamos falar. Se aparecer a parte inteira, nós vamos falar a parte inteira e depois nós vamos falar a parte decimal, obedecendo a casa posicional desse número decimal. Vocês vão ver isso na página 173, em cima, onde diz: observe que a parte inteira do número está acompanhada da vírgula, que é o exemplo. Sobre cada ordem é colocado apenas um número, que é o exemplo da tabela de 172. A primeira ordem decimal é o décimo, a segunda ordem decimal é o centésimo. Fazemos a leitura, então, nessa parte que eu estou lendo, que é a quinta setinha vermelha, vocês vão grifar. Vão pegar o marca-texto e vão grifar. Fazemos a leitura do número decimal lendo primeiramente a parte inteira, seguida da palavra inteiro. E depois a parte decimal, seguida do nome da ordem que se localiza o último número da parte decimal. Então, tem uns exemplos aí embaixo da palavra importante. Eu vou colocar aqui. Tem esse aqui, no quadradinho azul. E no verde tem esse e esse aqui. Como nós realizamos a leitura? Então, nós temos que falar a parte inteira, se existir. Então, nós lemos o número e falamos o número junto com a palavra inteiro e a parte decimal com a localização de onde está o último número. Então, como aqui eu não tenho uma parte inteira, é zero na parte inteira, eu vou ler apenas como 23, nesse caso, centésimos. Décimo centésimo. Se eu tenho duas casas, são centésimos. 23 centésimos. Nesse aqui, eu também não tenho a parte inteira. Só tenho a parte decimal. E eu tenho 3 casas decimais. Então, é milésimo. 8 milésimos. Aqui, nesse terceiro, eu também não tenho a parte inteira. Tenho 3 casas decimais, também é milésimo. É 34 milésimos. Nesse, eu não tenho a parte inteira. Tenho uma parte decimal e só tenho uma casa. Então, são 5 décimos. Lembrando, quando é uma casa, eu me refiro ao décimo. 2 casas, centésimo. 3 casas, milésimo. Aqui eu tenho a parte inteira. Então, eu falo 5 inteiros. Lembre que tem que colocar, quando tiver a parte inteira, a palavra inteiro. 5 inteiros e 8, nesse caso aqui, centésimos. Décimo, centésimo. 5 inteiros e 8 centésimos. Nesse, 15 inteiros, 235 milésimos, porque eu tenho 3 casas. Nesse aqui, 18 milésimos, porque eu não tenho a parte inteira. Como nós representamos esses números decimais? Eles são representados, expressados com dígitos e uma vírgula para separar a parte inteira da parte fracionada, da parte que é decimal. Se não tiver parte inteira, ele vai aparecer um 0 na representação, dizendo que esse número ele não tem inteiro, ele é apenas uma parte, certo? Se tiver inteiros, vai aparecer a parte inteira antes da vírgula. Então, o número decimal, ele vai ter a vírgula, esse que vem antes da vírgula é a parte inteira, e o que vem depois da vírgula é o decimal, que na verdade é a parte fracionada. É o que está em pedaços, a parte fracionada. Então, observem todos os exemplos que eu tenho aqui, que tem a parte inteira, que vem antes da vírgula, e tem a parte decimal ou fracionada, que vem depois da vírgula.
E como é que eles aparecem na nossa reta? Lembre que na nossa reta numérica, que eu já desenhei aqui, ela iniciando aqui no zero, os números naturais, eu tenho aqui 1, 2, vocês podem pegar a régua de vocês e observarem, 4, 5, 6, 7 e assim por diante. A nossa reta ela é infinita. Aonde esses números eles vão aparecer? Então, se eu quero o número, o decimal meio, esse aqui, 0,5, aonde ele estaria? Então, o 0,5, ele é maior do que zero. Imagine que você tirou meio ponto na prova. Então, se você tirou meio ponto, você tirou mais do que zero, mas você tirou menos do que 1. Então, meio, ele está localizado entre o 0 e o 1. Aqui é a localização, é 0,5. Se vocês pegarem a régua de vocês, essa régua numerada que vocês têm, vocês vão observar que entre o 0 e o 1 vai ter 10 tracinhos aqui representando os decimais e que tem um maior, que esse maior aqui é justamente o 0,5. Então, quando nós queremos expressar esses números, eles vão aparecer aqui na nossa reta entre os números naturais. Se eu quero o número, exemplo, 5,5, ele vai estar aqui, ó, 5,5. Ele vai ser maior do que 5 e menor do que 6. Se eu quero 6,3, observe que aqui dentro ele tem 10 tracinhos. Então, eu vou pegar 6, 1, 2, 3 aqui, ó. No terceiro tracinho menor é 6,3. Se eu quero o número 3,7, aqui vai ter 3 tracinhos, 10 tracinhos. Eu vou pegar o sétimo, que é esse aqui. Então, é 3,7. Então, lembrando que os decimais, eles vão estar representados dentro, nesse espaçozinho entre os números naturais. Então, eu pego a parte inteira, tá aqui. Se é 3,7, ele vem depois do 3. E o 7, eu conto os décimos que tem na nossa régua. Isso pode acontecer também com centésimos, milésimos. Lembrando que quanto menor for o número, quanto menor, mais difícil de a gente localizar ele na nossa reta numerada. Então, nós teríamos que ampliar a nossa reta para poder localizar esse número, porque ele é extremamente pequeno, ok? Agora, nós vamos ver a comparação de decimais. Quando eu tenho dois números decimais, como saber qual é o número maior e qual número é menor, se eles têm a parte inteira e têm a parte decimal? Esse conteúdo vocês vão ver na página 177. Então, pode abrir aí o livro de vocês na página 177, vocês vão ver comparação de decimais. Então, nós começamos a comparar os números decimais pela parte inteira. Aquele que tem a maior parte inteira, ele vai ser o maior número, independente da parte decimal. Então, o livro trouxe dois exemplos para vocês, eles colocaram 15,8 e 12,75. E colocou também, colocou esse. Então, veja, qual desses dois números é maior? Nós vamos observar as partes inteiras. Qual é mesmo a parte inteira? É aquela parte que vem antes da vírgula. Então, aqui eu tenho a parte inteira, 15 e aqui 12. Qual é maior, 15 ou 12? O 15. Logo, esse número aqui, ó, 15 inteiros e 8 décimos, é maior do que 12 inteiros e 75 centésimos, por conta da parte inteira. Quanto maior a parte inteira, maior é o número. E quando a minha parte inteira ela for igual, eu vou ter que observar as partes decimais, os décimos, centésimos, milésimos, nessa ordem que eles aparecem. Então, eu vou olhar quem é maior nos décimos, depois nos centésimos, depois nos milésimos. O livro de vocês também colocou um exemplo. Ele colocou 0,3 e 0,285 milésimos. Então, 3 décimos e
285 milésimos. Qual desse número é maior? Aparentemente, o aluno vai achar que esse aqui é maior, porque aqui eu só tenho 3 depois do decimal. Observe que a minha parte inteira é igual, é 0 e 0. Então, qual seria o maior? 3 décimos ou 285 milésimos? Ah, tia, 285 milésimos é maior, porque 285 é maior do que 3. Só que nós temos que olhar na sequência dos decimais. Esse é o decimal, que é o número 3. Qual é o decimal aqui? O 2. Qual é maior? 3 ou 2? 3, então esse número é maior. Vamos fazer esse ficar igual a esse. Esse aqui tem 3 casas. Vamos fazer esse aqui ficar com 3 casas. Quem é maior, 300 ou 285? 300. Então, eu tenho que atentar a minha ordem dos décimos, centésimos e milésimos, e não o número só em si, 3 e 285. Então, a gente tem que ir olhando na sequência. Se eu tivesse esse número aqui, qual é maior? 0,28 ou 28 centésimos ou 0,285, que é 285 centésimos. Vamos levar em consideração o mesmo critério. Então, observe aqui. Depois, aqui, 2 e 2, 8 e 8. Vamos completar aqui. Vamos completar. Se aqui tem 3 casas, vamos completar aqui para ficar 3. Bota o 0. Quem é maior? 28, 280 ou 285? Então, 285 é maior. Logo, 28 centésimos é menor do que 285 milésimos. Nós temos que observar todas as unidades. Quando um deles aparecer com mais dígito do que o outro, para facilitar, complete com zeros e faça a leitura. Veja qual deles torna-se maior. Não confundam em olhar e tomar parte decimal, aquela que tem maior representação, como no exemplo 0,3, sendo menor do que 285 milésimo. 3 décimos, ele é maior, porque eu vou comparar a parte decimal com a parte decimal. Aí eu comparo depois a centena com a centena e o milhar com o milhar. Então, aqui, ó, qual desses é maior? Então, 2 e o 2 iguais, 8 e 8 iguais, 3, que é a parte do milésimo, com 5, que é a parte do milésimo. Qual é maior? O 5. Logo, esse número aqui é maior. Então, eu preciso atentar todos os números depois da vírgula, a parte decimal, quando eu quiser comparar. Lembrando que isso é quando os inteiros eles forem iguais. Se eles forem diferentes, o maior número é o que tiver a maior parte inteira. Agora eu vou mostrar para vocês como é que nós transformamos uma fração no número decimal. Lembra que eu falei em algumas aulas, quando nós iniciamos o estudo dos números racionais, que os números racionais podem ser representados tanto na forma de fração quanto da forma decimal? Toda fração representa um número decimal. Todo número decimal representa uma fração. Como nós conseguimos fazer essas transformações? Como nós conseguimos pegar uma fração e transformar ela em um número decimal? Se eu tenho a fração 3 sobre 2, 3 meios, como eu transformo ela em um número decimal? Então, para fazer essa transformação, eu vou pegar o meu numerador e dividir pelo denominador. Então, eu vou fazer 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1. 1 vezes 2, 2. 3 menos 2, 1. Não tem mais número para descer. Então, eu boto uma vírgula aqui e um zero aqui. É 10 dividido por 2, que fica 5. 5 vezes 2, 10. Acabou a minha conta. Resta o zero. Então, esse número aqui, ó, 3 sobre 2, ele também pode ser representado na forma decimal.
3 sobre 2, 3 meios, é a mesma coisa que 1,5, 1 meio ou 1/5 décimos, 1 inteiro e 5 décimos. Então, veja que essa fração está representada também na forma decimal. Quando a minha fração tiver o meu denominador, no meu denominador, bases 10, fica mais fácil. Então, se eu tenho assim, ó, 3 sobre 10, a quantidade de zeros que vai aparecer no meu denominador é a quantidade de casas decimais. Então, eu tenho aqui 3. A vírgula é aqui, depois dele, sempre, viu? Não aparece. Mas aqui é a vírgula. Então, você completa aqui com zeros e aqui com zeros. 3. Se eu estou dividindo 3 por 10, um zero aqui significa uma casa decimal que eu vou deslocar essa vírgula. Se ela era aqui, ela vai passar a ser aqui. Então, o meu número vai ficar representado dessa forma. É 0,3. Então, eu não preciso realizar aquela conta de divisão, é só deslocar. Então, 3 dividido por 10 é 0,3. Se eu tenho assim, ó, 15 dividido por 100. Então, novamente, eu vou botar aqui, ó, 15. A vírgula é aqui, vou completar com zeros. Se são 2 zeros, se é dividido por 100, eu vou deslocar a minha vírgula 2 vezes. Uma vez para aqui, outra vez para aqui. A minha vírgula vai passar a ser aqui, não mais aqui. Então, vai ficar 0,15. 0,15. Se eu tenho 5 dividido por 1000, eu tenho aqui o 5, a minha vírgula é aqui, completo com zeros. Se são 3 zeros, eu vou andar 3 casas a vírgula estava aqui, ó, e uma, seria aqui 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. Apaga o resto que está sobrando. Então, 5 sobre 1000, 5 mil-avos é 0,005 ou 5 milésimos. 5 milésimos, 5 milésimos. Então, quando a minha base for 10, eu não preciso realizar a conta de divisão. Basta apenas deslocar as minhas vírgulas. Qual a quantidade de casas? A quantidade de zeros. Se for dividido por 10, eu desloco a casa a uma vírgula. Se for dividido por 100, 2 zeros, 2 vírgulas. Dividido por 1000, 3 zeros, 3 vírgulas. Se for por 10 mil, 4 zeros, 4 vírgulas e assim por diante. Quando o meu denominador for em base múltiplos de 10, fica mais fácil de transformar o meu número, que é fracionado, em um número decimal.